Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Érica, sou casada e sou mãe de duas princesas. Uma tá aqui e outra tá fazendo o devocional dela. Estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês falando sobre o jejum. É um vídeo bem simples, curto, mas que vai fazer total diferença para abrir nossa visão sobre esse tema, amém? O nosso texto base... A Alice tá assistindo desenho, tá gente? Porque senão não para quieta. Olha, eu Fui falar. Nosso texto base está em Daniel 9:3. Eu dirijo meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar em oração e súplicas com jejum e saco e cinzas. Com jejum e saco e cinza. Vou falar certo, né? Você vai aonde, garotinha? Aqui, ó. Você sabe, né, gente? Mãe é assim, né? A gente tem que fazer tudo com a criança pendurada. Vai dar certo, nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Uma introdução básica sobre o que é jejum, definindo, na verdade, o jejum, ele é com a abstinência de algum alimento físico ou de alimento para o corpo. No entanto, o jejum não consiste somente na atitude de abster algo de algum alimento, ele vai muito além disso, né? Na verdade, o jejum deve começar no seu interior, com uma intimidade e um quebrantamento que você tem para que Deus possa te dar a resposta daquilo que você está buscando através do jejum, tá? Então, e ele é uma humilhação diante de Deus e uma decisão de obedecer, buscando a sua justiça. Você vai estar com tosse. Então, é uma atitude que é exterior de buscar a Deus, que não reflete no nosso interior, tá? Então, porque isso é religiosidade, tá bom? E religiosidade não agrada a Deus. E o Senhor orienta, né, o Senhor Jesus orienta os seus discípulos que quando estiverem jejuando, façam segredo diante do Pai. Por quê? Porque acontece, quando a gente está fazendo um jejum, por exemplo... Puxando o cabelo. Não, filha. Quando a gente tá fazendo um jejum, a gente fica lá com aquela cara de coitadinha, aquela cara assim, nossa, coitada de mim, tô deixando de comer, ou sai espalhando pra todo mundo que tá fazendo jejum. E não é isso. O jejum, ele é algo muito particular. A orientação é você falar com o teu líder espiritual, o teu líder, o teu pastor, para que ele te cubra, né? Que eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Então, isso não é o certo. O correto de você fazer jejum é realmente você e Deus. E o líder espiritual para te cobrir em oração, porque você vai realmente sofrer bastante ataque. Amém? Então, qual que é a necessidade do jejum? Deus, nós somos trinos, né? Corpo, alma e espírito. Então, só que a nossa vontade, a nossa carne, ela tem que obedecer ao nosso espírito. Foi para isso que Deus nos fez. Deus nos criou para essa forma. Só que por conta do pecado, quando entrou no mundo através de Adão, inverteu. Isso, inverteu. Então, hoje o homem natural, em sua constituição, tem o corpo reinado e a alma é uma serva. Quem já ouviu aquela expressão, meu corpo, minhas regras? Não, gente, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, não é a nossa carne. Ai, nossa, um exemplo, eu preciso comer um chocolate, porque senão eu vou morrer. Não, não é isso, esse não é o desejo. Ou assim, o que acontece muito, né, o de hoje em dia, a juventude se entregando como se fosse, sei lá, qualquer coisa. Menos algo ali, um corpo humano realmente que tá morando ali. Vocês estão entendendo, gente? Então, a vontade de Deus era que o Espírito, por meio do Espírito humano, reinasse o homem. E não a carne, que é o que a gente vê por aí. Ai, meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo. E não, esse não é o correto. Amém? Aqui no meu estudo.
Dando vida ao espírito humano, o Senhor leva o homem natural para o espiritual. No jejum, a gente exercita a nossa nova natureza. Quem aqui já começou a fazer jejum e assim, nossa, eu, por exemplo, eu não sou muito de tomar refrigerante, assim. Vontade, assim, naquele sentido de estar todo dia tomando refrigerante. Todo dia tem que tomar refrigerante. Não. Aqui em casa a gente toma refrigerante, assim, umas 3 vezes na semana. Queremos parar? Queremos parar, mas a gente ainda não conseguiu. Mas é algo que a gente realmente precisa parar, porque quando a gente tem, a gente quer tomar muito. Mas assim, a gente fala assim, olha, quando a gente vai escolher, né, alguma coisa do jejum, por exemplo. Não, eu vou me abster de refrigerante. Eu não vou tomar refrigerante. Nossa, parece que o corpo começa a salivar, assim, todos os dias, como se aquilo ali dependesse da sua vida. E realmente é isso que acontece, que são os ataques. E é a questão do teu corpo querendo ser mais do que o teu espírito. Então, e aí que tá a chave, né, do jejum. É você realmente falar pra sua carne, falar, não, quem reina aqui é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E não é você. Então, realmente, Paulo já falava, né, você esmaga a tua carne para que o Espírito Santo habite em mim. Eu não vou lembrar qual que é o versículo agora, mas é para pesquisar depois, tá bom? Isso é muito ruim. Por exemplo, meu marido, ele é viciado assim, ele gosta bastante de chocolate. E teve uma época doida, mas não foi nem com o intuito de nada. Eu tava assistindo um podcast da Maíra Cardi, sabe? E ela falando sobre o açúcar. E eu falei assim, eu vou ficar uma semana sem açúcar. Aí ele, pra me acompanhar, porque geralmente quando eu faço algumas coisas assim, tipo de jejum, confronto, ele me acompanha, né? Eu falei, em dezembro eu falei que eu não ia tomar refrigerante, ia ficar um mês sem tomar refrigerante por um propósito, e ele tentou me acompanhar por um tempo, depois ele começou a tomar refrigerante, mas assim, ele tentou por um tempo pra me acompanhar. Mas essa do açúcar, eu peguei e falei pra ele, falei, eu não vou tomar açúcar, porque eu vou testar, tipo assim, eu vou ver o que acontece. E aí eu tomei café sem açúcar. Olha, gente, tem que ser muito bom pra tomar café sem açúcar, hein? Misericórdia! Mas eu fiquei uma semana. Só que eu fiquei tranquila. Eu não surtei nem nada. Agora ele, meu Deus. No segundo dia, o homem tava brabo, porque realmente o açúcar se iguala, né, com a cocaína, né? Por conta do vício que traz. Mas é isso, mas mesmo assim ele continuou, ele permaneceu. Ele perseverou. Nossa, não nada. Mas é isso que a gente que Deus, né, nos espera da gente, que realmente a gente dê um comando para nossa carne e fala, não, quem reina aqui é o Espírito e eu vou obedecer. E realmente é muito mais, é bem difícil. Que quando você fala assim, porque geralmente antes eu falava que eu fazia jejum de algo que eu não como, que eu sou viciada todos os dias. Mas eu não me considero uma pessoa que é viciada em algo. Por exemplo, nossa, eu sou viciada em chocolate, sou viciada em refrigerante, sou viciada em não sei o que. Então, sou viciada em café. Então, quando eu falo que eu vou fazer jejum, eu vejo algo nesse sentido. Só que no refrigerante, como eu tava falando, eu falo assim, nossa, eu não sou tão viciada no refrigerante. Não considero, pelo menos. Mas quando a gente tá, nossa, sim, você começa a ficar na loucura. Por quê? Porque é o ataque. Por isso que é importante você sempre, quando for fazer jejum, você falar para o teu líder espiritual, para que ele te cubra em oração. Amém? Vocês estão entendendo? Eu falei que ia ser um pouquinho mais rápido, mas já tá 10 minutos já. E como que eu aprendo a jejuar? A escolha do tipo irá depender da sua prática de cada um em jejuar e de como está a constituição física naqueles dias. Por exemplo, quando eu estava grávida, eu fui orientada, eu queria fazer jejum, mas eu fui orientada a não fazer por conta da gestação. Mas, por exemplo, eu vou tirar o arroz. Estava grávida, eu vou ficar sem o arroz. Aí se eu tiro o arroz,
eu substituo, no caso, né? Eu coloco um carboidrato, que é uma batata, um macarrão, e para você suprir. Mas era dentro da minha particular, né? Tipo, esqueci a palavra agora, mas é assim, é dentro da minha realidade, porque eu estava grávida. Se você está doente, procure algo que realmente não vai te afetar ali por conta da sua saúde. Então vai se depender muito. Se você é uma pessoa que come um monte ou que come pouco, você já vai tirar, entendeu? Então você tem que estar prestando desses detalhes também. Então depende, se você estiver enfermo, tiver em algum tratamento médico, entendeu? É importante que você sempre seja orientado pelo seu líder também daquilo que você pretende fazer. Porque caso você seja iniciante, ele irá acompanhar a definição do tipo de duração e que é mais adequado dentro da tua realidade. E é importante também, precisa saber da intercessão, né? Que como eu já falei várias vezes. E o jejum também, gente, ele não é só você se abster de algo. É você realmente parar para orar, parar para você louvar, ouvir um louvor. Tudo isso é importante e realmente tá ali orar conforme o teu propósito, né? O motivo do que você está fazendo o jejum. Então, temos 3 definições do caso de jejum. O jejum sobrenatural, que é sem alimento e sem água. Isso não é recomendado para se você não estiver muito alinhado com Deus, gente. Você tem que estar muito, muito, muito alinhado com Deus. Porque é muito pesado. Não que você não seja capaz, mas é pesado, tá? Que fala em Êxodo 34, 27 e 28. O jejum completo natural, sem alimento, mas com água. Que fica em Mateus 4, 2. Esse sem água, a gente de vez em quando faz, tipo assim, o dia inteiro só com líquidos. Por exemplo, você acorda e você só toma líquido, até as 5 horas da tarde, por exemplo, um exemplo. Aí depois disso você come. Ou vice-versa. Amém? Você come o alimento sólido, no caso. O jejum parcial, que é o jejum de Daniel, que é quando você tira algum tipo de alimento que será simbólico da refeição. Um exemplo desse, que é o de Daniel, é quando você tira a dieta, uma dieta sem proteína, que é os crudívero, parece que fala. Que é quando você come só alimentos que é da terra, frutas e verduras. É isso que você vai comer. Só que também você tem que estar muito alinhado com Deus, porque realmente é algo que é sobrenatural. Sim, é sobrenatural, mas se você não estiver alinhado, se você não tiver propósito, se você não estiver em pecado, se você estiver em dúvidas, não é recomendado você fazer. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Minha opinião como Érica. E caso você já tenha costume, inicie a prática estabelecendo períodos pequenos, 6 horas. Aí vai ampliando conforme a tua maturidade espiritual também. E é importante persistir, pois alguém que já disse que a carne, que é o nosso corpo, é manhosa e logo irá reclamar por não estar sendo alimentada. Amém? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para alguém. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar nos comentários. Me siga no Instagram, que tá linkado aqui em algum lugar que eu vou colocar, tá? Vídeos todas as terças e quintas, em nome de Jesus eu vou conseguir manter isso. Mas é isso, tá bom? Se inscreva no canal, deixa o joinha e Deus te abençoe. Tchau, tchau. Dá tchau ali, gatinha. Olá, dá tchau. Quer nem saber, filho, quer nem saber.